Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões publicadas agora na segunda semana de abril de 2019 pelo TST e que nos ajudam a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. A primeira decisão que vemos são embargos que tratam da possibilidade de controle de jornada a partir de instrumento que rastreia veículo de carga. Trata-se dos embargos 1755-83 de 2012, cuja emenda diz que o Colenda Turno consignou que não restou comprovada a fiscalização de jornada, porquanto o rastreador se destina apenas à garantia da segurança dos veículos e cargas. No entanto, pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o sistema de rastreamento via satélite, independentemente de sua finalidade como instrumento de proteção e segurança contra roubos, constitui um meio indireto, porém idôneo, de fiscalização da jornada de trabalho, recurso de embargos conhecido provido. Esse tema retoma a discussão acerca do enquadramento de trabalhadores na disposição do artigo 62, ou seja, daqueles trabalhadores que não dispõem, cuja a execução de tarefas não permite o controle de jornada. E o importante destacar é essa circunstância, que o que enquadra o trabalhador nessa condição é a impossibilidade e não a inexistência de controle de jornada, ou seja, o simples fato de o empregador não controlar a jornada não enquadra o trabalhador nessa condição. É necessário que a forma de execução das tarefas não permita esse tipo de controle, o que era essencialmente mais comum nas circunstâncias anteriores em que, por exemplo, o trabalhador dispunha de um veículo e executava suas jornadas conforme dispusesse, sem interferência ou mesmo conhecimento do empregador. E especialmente a partir dos meios eletrônicos, atualmente mais difundidos, é cada vez menos provável se estar diante de uma situação em que seja impossível esse controle de jornada. Havia uma discussão acerca da possibilidade ou não de controle de jornada a partir do tacógrafo, que era um instrumento, na verdade, uma ferramenta analógica que simplesmente registrava o tempo de deslocamento e a velocidade empreendida observada pelo veículo, mas especialmente agora com esse rastreador via satélite, essencialmente um aparelho baseado em GPS, é possível identificar claramente em que momentos o veículo está parado, em que momento o veículo está em movimento e, secundariamente, indicando em quanto tempo durante o dia o trabalhador, o motorista especialmente, se efetivou como ativo e, consequentemente, se qualifica essa circunstância como capaz de permitir o controle de jornada. E assim, não se enquadra o trabalhador nessas circunstâncias, o trabalhador que dirige veículo no qual se tem instalado esse sistema de rastreamento por via satélite, na previsão específica do artigo 62, excluindo do regime normal de duração do trabalho. Aqui outros embargos que revelam a necessidade de indicação precisa da fonte e da data de publicação. O que mais chama atenção aqui é que há um meio específico de demonstração dessa publicação ou dessa autenticidade do aresto ou do julgado indicado como paradigma para fins de comprovação de divergência jurisprudencial que habilita o conhecimento dos embargos. Infelizmente, algumas peças, alguns recursos trazem meios alternativos, mas que nem sempre são admissíveis e, ou pior, usam de vários meios, mas esquecem especificamente da exigência da indicação do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e da data de publicação. Aqui nós temos então os embargos 32.600, dígito 80 de 2005, cuja ementa revela que o único aresto apresentado para confronto de tese não observa a diretriz recomendada na súmula 337, item 1º, a linha A, item 4º, a linha C e item 5 do TST. Porquanto, mesmo tendo sido informado nas razões dos embargos a página oficial do TST na internet, indicado o código validador, inserido o registro de que o documento foi assinado em forma eletrônica em determinada data, verifica-se que no presente feito, a parte deixou de informar, além do DJT, a data da publicação, conforme a recomendação contida na letra C do item 4º da súmula 337, não sendo o caso da incidência do item 5, acrescido mais recentemente a súmula 337, porquanto não juntada a cópia do aresto paradigma, em formato PDF, mas sim a transcrição do inteiro teor do julgado nas razões recursais. Então, o que ocorreu?
Se você está diante de necessidade de comprovação de divergência, é sempre bom verificar o teor da súmula 337, ainda que seja para fins de recurso de revista ou de recurso de embargos. E o importante destacar é que se comprova a autenticidade desses arestos com a indicação do número do processo, com o órgão prolator, a indicação do DEJT como fonte de publicação e a data da publicação. Sim, a própria súmula 337 contempla outras possibilidades de comprovação, como repositórios autorizados, ou mesmo a juntada do inteiro teor, no qual se indique especificamente o validador desse recurso ou desse julgado. Ocorre, entretanto, que para que esse validador, que é uma inscrição contida na lateral direita do inteiro teor desses julgados disponibilizados no site do TST, o que você tem é que o mais tranquilo, o que gera menos dificuldades para o advogado, para o processo ou para o recurso, mais propriamente dito, é a indicação do número do processo, do órgão prolator da decisão, a fonte de publicação com o Diário da Justiça e a data de publicação, e assim se confirma mais tranquilamente. Aqui no caso, o que ocorreu foi que a parte simplesmente indicou o site do TST, o site genérico, e não um endereço específico que levasse diretamente ao inteiro teor do julgado. A parte até indicou o código validador, mas apenas com a referência de assinatura eletrônica do documento. Entretanto, a jurisprudência do TST não reconhece nenhum desses elementos de forma isolada ou mesmo conjugadas dessa maneira como suficientes para a comprovação da autenticidade do aresto indicado como divergente. Como disse, a forma mais tranquila de realizar essa indicação, essa comprovação, é pela indicação do número do processo, órgão prolator da decisão, especialmente indicação se é turma ou se é SDI, a data da publicação, referindo-se ao Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho ou eventualmente simplesmente ao Diário da Justiça, quando forem publicações mais antigas. Excepcionalmente, como indicado aqui na ementa, o item 5 da súmula 337 permitiu que quando houvesse a juntada da cópia integral do julgado indicado como paradigma, especialmente em formato PDF, como é disponibilizado no site do TST, então seria admissível, porque haveria sim lá nesse documento PDF, no canto direito do documento, um código validador que é admitido como certificação da autenticidade daquele documento. Sim, são questões formais, mas mais vale atentar para o ditame da súmula 337 do que brincar em discussões infrutíferas acerca de qual seria a forma suficiente ou não. Ou seja, cumprindo-se o que determina a 337, evita-se o risco e, consequentemente, se pode-se obter um melhor resultado na apresentação de recursos. Dessa forma, uma maneira mais tranquila de identificar ou de confiar que o recurso ou o aresto divergente, o aresto apontado como divergente foi apresentado regularmente, é copiar diretamente do site de pesquisa do TST, copiando por aquele elemento ementa sem formatação, no qual já constará o número do processo, o órgão julgador, a indicação do DEJT e a data da publicação. Também, nesses links abaixo da pesquisa de jurisprudência, se encontrará um link para esse formato PDF, que caso a parte queira juntar a cópia integral, é interessante que ela busque de lá, ou seja, desse link que já trará um documento em formato PDF da forma como referido na súmula 337. No caso concreto, o que a parte fez aqui foi copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, a página da internet que não contém exatamente essa formatação PDF, tampouco o validador. Mais uma vez, sim, pode-se caracterizar como uma exigência formal muito restrita ou mesmo excessiva, mas a realidade concreta é de que não se admitem embargos cuja arestos indicados não contenham
o apontamento da data de publicação e que essa publicação se deu no DEJT. Consequentemente, faz mais sentido observar essa regulação do que ficar insistindo ou sucumbindo ao risco de uma apresentação irregular da divergência jurisprudencial. Para maiores esclarecimentos acerca dessa comprovação, eu indico vídeos anteriores específicos nesse canal, que tratam das formas, especialmente da forma de demonstração de divergência jurisprudencial, não só nesses aspectos formais, mas também na demonstração concreta da similitude de fatos tratados e de conclusões jurídicas, para, assim, habilitar a melhor chance de admissão do recurso. Nesse próximo caso, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, no qual se confirma a regularidade de intimação pelo PJE com relação a advogado que tenha mais de uma inscrição na OAB. Aqui, então, trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 294, dígito 47 de 2014, cuja emenda traz que, não obstante a procuradora do autor não estivesse cadastrada no processo judicial eletrônico com o número da OAB correspondente à seccional do Estado do Ceará, tal fato não elide a validade da intimação judicial, nos termos da Lei 11.419/2006, da Resolução 185 do CNJ e da Instrução Normativa número 30 do TST. Para credenciamento no processo judicial eletrônico, basta a indicação da inscrição na OAB, como incontroversiamente procedeu a procuradora do autor, viabilizando com que a notificação realizada em seu nome completo fosse suficiente para sua identificação nos termos do parágrafo 1º do artigo 236 do CPC. Aqui se teve a circunstância de que a procuradora do autor detinha duas inscrições, uma na seccional da OAB do Estado do Ceará e outra no Estado de São Paulo. A procuradora indicou, mais precisamente, a inscrição na seccional de São Paulo. Entretanto, as intimações no PJE foram realizadas a partir da indicação do número da OAB na seccional do Estado do Ceará. Alguns serviços de leitura de publicações utilizam o número da OAB para essa localização. Eventualmente foi isso que ocorreu nesse caso e a intimação não chegou oportunamente a essa procuradora. O que ocorre é que nesse julgamento se entendeu que o fato do procurador, do representante judicial, de ter duas inscrições e a intimação no PJE ter se realizado em uma delas que não era a preferida ou a indicada pelo procurador, não invalida, não torna irregular essa intimação, ou seja, porque se adota essencialmente que o critério de validação dessas intimações é a indicação do nome completo do procurador. Assim, caso você seja advogado, advogada, ou você esteja examinando um recurso que contenha esse tipo de circunstância, observe sempre a necessidade ou a regularidade da intimação que se realiza no nome completo do advogado, ainda que tenha havido a indicação de uma das inscrições desse advogado. Então essas foram as decisões publicadas na segunda semana de abril de 2019 pelo TST que nos ajudam a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Se algum dos temas que surgiu nessas decisões ou lhe chamou a atenção ou mereçam uma atenção destacada, deixe indicado nos comentários desse vídeo e prepararemos um vídeo específico para tratar disso. Eu peço que você deixe seu like, subscreva o canal e divulgue esse conteúdo para quem possa ter interesse nesse material. Agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.